Sejam bem-vindos a mais um podcast do Médicos de Olhos S.A. Livre-se dos seus óculos. E é com grande prazer hoje que nós vamos conversar, bater um bate-papo com duas pessoas muito queridas para mim. Uma é uma médica que trabalha conosco no Médicos de Olhos S.A. e a Isabelle, que é uma colaboradora nossa. E elas têm algo em comum bastante interessante que vocês vão ver na medida que a gente vai conversando. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Então, a doutora Ana Caroline e a Isabelle, que estão conosco hoje à noite. E eu queria começar com a Ana. Então, Ana, você trabalha conosco, você é médica, você já fez residência, você já fez faculdade, residência, já fez pós-graduação, e você está trabalhando conosco. Se apresente, por favor. Em vez de eu te apresentar, eu prefiro que você se apresente para o público, para a gente poder, aos poucos, se situar por que você está sentada aqui, além de, lógico, ser médica, e é uma das razões de você estar aqui é ser médica oftalmologista. Mas, além disso, tem mais uma razão. Então, vamos devagar chegar nessa razão. Perfeito, doutor. Então, me chamo Ana Caroline Martinelli, sou médica, formada pela PUC, fiz residência no Hospital de Clínicas aqui do Paraná e fui ficando aqui, me apaixonei por aqui, fiz meu fellow, minha especialização em cirurgia faco-refrativa, que é a especialidade que a gente tem esse privilégio, essa vantagem de poder melhorar a visão das outras pessoas, dar liberdade sem óculos, e fui ficando por aqui, e agora estamos aqui. Perfeito. Então já tem uma dica, na verdade, porque a gente está falando de livre-se dos seus óculos. E você, Isabelle, vamos lá. Você, da onde, formou-se de quando e está trabalhando conosco há quanto tempo? Eu sou a Isabelle. Eu nasci aqui em Curitiba, mas morei a minha vida inteira no interior do Paraná, em Santo Antônio da Platina. Estou trabalhando há 6 meses aqui, vai fazer começo do mês que vem. Sou formada em biomedicina, me formei no final do ano passado. Muito bem. E aí você é míope, né, míope. Isabelle? Então você está de óculos porque você é míope. Mas você recentemente nos procurou como médico aí, né? E pensou assim, ó, eu quero me livrar dos óculos. Sim. Me explica um pouquinho o que passou na tua cabeça para você chegar nesse ponto e falar assim, olha, eu acho que vale a pena me livrar dos óculos. É que, na verdade, eu uso óculos há mais de 10 anos. Eu nunca gostei de usar o óculos, né? Sempre foi um incômodo para mim. Já tentei lente de contato, também não me adaptei. Me obrigava a usar, mas não me adaptei. Tinha um pouco de receio de fazer a cirurgia por medo, mas uma amiga minha que trabalha comigo fez a cirurgia, me acalmou. Eu falei, não, agora eu tô pronta. E por que você falou que você se obrigava a usar lente de contato? Você não gosta de óculos? O que acontece? Esteticamente, eu não gosto do óculos. Eu me prefiro sem o óculos. No dia a dia, a comodidade de estar sem o óculos, colocar a lente de contato também é bem mais fácil, que você coloca de manhã e passa o dia inteiro sem. Já com o óculos fica um incômodo, né? Uhum. Então, sempre me incomodava. E então, quando você fala que você se obrigava, na verdade é porque você preferia o teu jeitão assim no espelho, a parte estética sem os óculos. Você acha que fica mais legal? Bom, Ana, você tem que também falar, médica, oftalmologista, mas tem um particular. O que mais que nós estamos conversando hoje? Eu acredito que o particular seja que eu já passei por esse processo, né? Então, é a minha especialidade, é a minha área de atuação, mas eu também passei por isso. Eu usava óculos, tinha um grau que era 1,5 de miopia, que me atrapalhava bastante, e durante a residência, já entendendo um pouquinho de oftalmologia, tomei a decisão de poder fazer a cirurgia corretiva. Que legal, né? Então, hoje eu sou privilegiado, porque tem uma médica, eu acho que poucas pessoas têm esse tipo de informação, uma médica oftalmologista que já fez a cirurgia de miopia, já se livrou dos óculos, você falou para mim, 2, 3 anos atrás. 3 anos atrás. Há 3 anos quando atrás. Quando eu estava na residência. Isso. E a Isabelle, que está num processo que vai fazer a cirurgia daqui a algumas semanas. Então, tem bastante coisa para a gente conversar. Eu quero começar também com a Ana a respeito de porque todo mundo tem medo de mexer nos olhos, né? Eu nunca encontrei um paciente meu que viesse relaxado, ai, que bom que eu vou fazer cirurgia. Todo mundo vem tenso. E é natural. Eu tenho preocupação com quem não vem tenso, né? Até nós que, quando a gente opera, eu falando por mim, eu também estava com medo. E eu sabia onde eu estava me metendo. Esse é o ponto que eu quero saber. O que você tem para falar para a gente diferente? Porque você passou por esse processo. Eu sou formado há 40 anos.
Eu falo para os pacientes o que eles vão experimentar. Eu falo para o paciente como é que é a recuperação, que é uma recuperação. Mas eu nunca fui submetido a cirurgia, você é diferente. Sim. Então, o que de particular, que não é nem dica, mas particularidades de quem vai se submeter a uma cirurgia, e você sabia dos bastidores, porque você não era iniciante, não era no começo da carreira da medicina, você já era oftalmologista, né, na residência. Então, dá aí umas dicas em relação a isso, o que as pessoas experimentam, o que elas percebem durante a cirurgia, aquele processo de decisão que a Isabelle está passando, e daí a cirurgia propriamente dita. Me dá algumas dicas. Primeiro você começa com aquele anseio, aquela vontade de fazer, né? Aí você procura um especialista, se informa, eu acho que isso é o começo de tudo, né? Você procurar alguém, muitas vezes indicações, né? Então, isso te traz mais confiança. Então, procurar alguém que você confia, que você já acompanha o trabalho, que já tem indicação, né? E passar por essa consulta. A confiança é a primeira coisa. Confiança no médico. Confiança no médico. No serviço que tenha referência, que seja alguma coisa que você possa entrar ali e falar assim, não, esse pessoal eu posso confiar. Exatamente, que você já tem esse primeiro amparo, né? Você já começa ficando tranquilo. Segundo, né? E isso daí o médico, quando você já tem essa confiança, você vai confiar na indicação dele, né? Você vai confiar no que ele está te orientando, nas orientações de pós-operatório, então você já começa a entender um pouquinho mais. Acho que depois disso é se informar, né? Então o médico ele vai avaliar os teus pré-operatórios, vai avaliar os seus exames, e vocês juntos, com base no que você quer, na tua expectativa, ele vai indicar a melhor técnica para você. Então, nesse momento, esse chair time, essa conversa, ela é muito importante, né? Então, é importante que o paciente ele também se informe a respeito da técnica que foi indicada, do pós-operatório, para quando tiver ali a conversa, você poder já tirar algumas dúvidas. Eu acho isso muito importante. Ou seja, ele pode fazer um Google antes, né? E daí já fazer perguntas pertinentes que talvez até aliviem bastante. Você, como médica, se sente melhor quando o paciente já vem informado, pelo que eu estou entendendo, do que aquele que vem assim, totalmente sem conhecer nada. Na verdade, o que me traz conforto é saber que o paciente saiu da minha consulta sem dúvida. Então, independentemente do que ele sabe, mas ele perguntou tudo que ele queria perguntar, ele não saiu com dúvida, ele não ficou matucando ali o que poderia acontecer, né? Mas em questão ali de confiança para o paciente, eu falando como paciente agora, eu acho que me ajudou a saber o que eu ia passar, poder tirar as dúvidas das coisas. Você conhecia os bastidores, né? Exatamente. Mas o que fez você decidir? Porque a Isabelle falou que um dos talvez... É interessante, porque eu estive aqui já com um outro entrevistado, e ele falou assim, olha, a estética não era tão importante, era a conveniência, porque ele era montanhista, sabe? Ele gostava de subir nas montanhas, aquele pessoal que faz trekking e tal. E você não, você é a parte estética mesmo, que você acha que é o ponto principal, é isso? Isso, além da estética, tem o conforto do dia a dia também, né? Acordar sem precisar achar o meu óculos para conseguir enxergar também. Mas principalmente a estética. E você também, Ana? Foi isso? Eu não consegui usar lente de contato, então a minha única opção era óculos. Se não fosse óculos, era não enxergar. E apesar de não ter um grau muito alto, me fazia falta. E às vezes você quer passar uma maquiagem, você quer sair. Eu até conseguia fazer as coisas do dia a dia, mas nada era claro, nada era nítido. E era isso que me faltava. E você tem um olho bonito, quer dizer, quando passava maquiagem, tinha que pôr óculos em cima, era assim? Exato. E você passou todinha a tua faculdade com os óculos. Isso. Aí muitas vezes o que eu escolhia era não usar, né? Como não era um grau muito alto, eu acabava muitas vezes saindo e não usava. Mas aí você não enxerga as coisas com nitidez. Você não sabe quem você está cumprimentando nas festas, às vezes você passa de snob. Tira os óculos, quero ver uma coisa. Olha para mim aqui, você consegue reconhecer o meu rosto assim? Fica embaçado, fica bem embaçado. O meu grau é o mesmo que a doutora tinha. E ela me entende, a gente... 1,75. Olha ali na câmera, eu quero ver. Se o pessoal está olhando aí, eu acho que eles vão concordar que sem óculos você fica mais bonita, mas tem um rosto bonito, embaçado. Um olho expressivo, assim. Legal. E é bem isso que ela falou, o grau pode ser baixo, mas às vezes a gente quer passar uma maquiagem, o óculos esconde totalmente, a gente quer sair à noite. E você, mais ou menos como ela, se estivesse aqui, por exemplo, se não fosse um podcast de oftalmologia e tal, você estaria sem óculos aqui também? Ou seja, ia sofrer um pouco, mas ia ficar sem óculos? Talvez sim, apesar que eu me acostumei a usar o óculos porque eu não enxergo nada sem ele.
mas na maioria das vezes, quando precisa, assim, eu tiro. Porque eu me prefiro sem o óculos. Então, sempre que você, Ana, você acha que o homem e a mulher se movem diferente em relação à decisão? Ou seja, o que move, o que estimula um homem para a cirurgia e uma mulher? Você já tem uma experiência boa em operar pessoas agora, né? Você se submeteu à cirurgia, mas você sente que é um pouco diferente o psiquismo de um e do outro em relação aos motivos que levam à cirurgia? Eu acho que tem um peso maior na mulher, sim, essa questão de estética, até pela sociedade que a gente vive, né? Mas eu acho que pega os dois, né? Inclusive, até uma coisa que eu ia comentar, que a gente estava conversando um pouquinho de graus não tão altos, né? Mas recentemente eu operei paciente que tinha 1 grau de miopia. Às vezes a pessoa pergunta, qual que é o limite, né? 1 grau é muito pouco? É operável? E o que eu respondi era, te incomoda? Você fica confortável sem óculos? Não. Então, a gente optava por cirurgia, né? E nesse caso em específico, era um paciente que usava 1 grau de miopia e ele, por exemplo, se queixava muito da falta de nitidez para jogar futebol. Então não tinha essa liberdade. Então os hábitos de vida, os hobbies, né? Isso aí também influencia muito para a pessoa tomar essa decisão. Mas claro que a estética eu acho que incomoda os dois lados, talvez em pesos diferentes. E você que já passou por isso e a gente vê que foi legal a cirurgia, a qualidade de vida, você sente que muda a qualidade de vida? Com certeza, muda muito. É uma liberdade muito grande. Eu fico pensando nas pessoas que têm mais grau ainda, né? Aquelas pessoas que acordam e já tem que colocar o óculos. Já vi pessoas assim que às vezes não conseguem ver rótulo no chuveiro, faz maquiagem e não consegue se maquiar. Então, com certeza, é uma mudança incrível. Uma melhora incrível. Até é interessante falar, porque existe diferença do ponto de vista médico, né? Do olho de uma pessoa que tem 1 grau e tem 5 graus ou 6 graus. O olho de 5, 6 graus ele é mais frágil também para cirurgia e para, por exemplo, um trauma, né? Sim. É muito mais grave as consequências de uma pessoa. E hoje em dia a gente vai ter um podcast daqui a alguns dias relacionado à possibilidade que tem hoje em dia de tentar diminuir a evolução da miopia, né? Então, aquelas pessoas que já se submeteram à cirurgia, que têm filhos e que tem miopia, os filhos, né, com 8, 10 anos de idade, a gente tem que fazer todos os esforços dentro da medicina, e já existem esses recursos de óculos especiais para crianças e lentes de contato, para tentar evitar que aquela miopia, que não dá para evitar que tenha miopia, mas pelo menos aquela miopia que tenha 1, 2 graus, passe para 5, 6. A gente vai ter isso daqui uns dias com o pessoal da lente de contato, com o pessoal da oftalmopediatria. Legal, assunto quentíssimo. Muito bem, mas vamos voltar, e eu quero abordar mais ainda o medo da cirurgia. Vamos lá. É uma coisa, às vezes eu encontro alguma pessoa assim um pouco mais íntima que me dá a liberdade de perguntar: por que você nunca operou? E ele vai: eu tenho medo de encostar no meu olho e tal. E você, né, tinha uma particularidade um pouco diferente, porque você já tinha passado pela 2 anos de residência, então você via toda aquela tecnologia em volta. Você falou muito da confiança no médico, é claro, isso é muito importante. Mas toda aquela tecnologia, todos aqueles exames, você saber o que aquilo traz de informação, ajudou você na decisão, ou você achou assim: olha, isso aí, o que importa é olho no olho com o médico, a tecnologia não é tão importante? Como é que você se comportou em relação a essas informações do seu olho através da tecnologia? Foi mais um fator de decisão, né? Saber que você está em um centro que é capaz de fazer todo um diagnóstico, poder examinar bem teu olho, indicar melhor técnica. Eu acho que é essencial, eu acho que as duas coisas se casam. O médico, você ter confiança no médico, mas também a confiança em onde você está, né? Então, o lugar que está te atendendo, a empresa, os aparelhos, né? Então, tudo que tem a teu dispor. Isso, com certeza, é muito importante. Isabelle, agora isso aí é com você, porque você trabalha no setor da tecnologia. E você trabalha no Médicos de Olhos fazendo os exames complementares, e que justamente são os exames que são necessários para poder fazer a cirurgia.
Aí você nos procurou, acho que fazem algumas semanas, e me conta melhor, porque senão eu vou ficar contando a tua história. Você me procurou e viu que a gente notou que tinha que repetir os exames. Me explica um pouquinho e a tua cabeça em relação a tudo isso que aconteceu. Eu lembro que eu procurei o doutor e eu vi os exames e eu falei, olha, eu acho que não está muito bom. Porque no dia a dia, querendo ou não, a gente acaba aprendendo, né? Vendo os outros exames de outros pacientes. Falei, mas eu vou mostrar, né? Vai que tem Você como percebeu fazer, que tinha alguma coisa ali no exame que não estava legal. Eu falei, vamos tirar a dúvida, né, no meu exame. Aí eu fui, mostrei pro doutor, realmente não estava bom. Aí ele falou, não, vamos ficar mais uns dias sem lente. É um exame chamado Galilei, né? Isso. Que não estava muito bom. Tá. Aí ele falou, vamos ficar mais uns dias sem lente, né? Fiquei 1 mês sem lente, fui cuidando. Tava com o olho seco, pingando colírio. Aí repeti de novo meu exame. Eu ainda mostrei pro doutor hoje e falei, agora eu acho que melhorou, doutor, vamos ver. E graças a Deus melhorou. E assim, porque veja, alguns anos atrás, eu tenho toda essa parte de alguns anos atrás sempre, né? A gente não tinha tudo isso. A gente não tinha. E mesmo assim a gente se aventurava às vezes e fazia cirurgia 20 anos atrás, eu estou falando, né? Hoje em dia a gente tem todos esses exames. Você às vezes percebe que alguns pacientes não gostam de fazer os exames, falam assim, não quero fazer os exames, eu quero só fazer a cirurgia. Existe isso ou isso é coisa que não existe? Muitos pacientes me perguntam o porquê de estar fazendo esses exames antes da cirurgia. Aí a gente tem que explicar que são os exames pré-operatórios, para mandar para o doutor, para conseguir analisar toda a parte da córnea do paciente. Tem que explicar, mas a maioria me pergunta o porquê de todos esses exames antes. Muito bem. E você falou uma coisa importante. Você só tem 23 anos, né? Isso. E mesmo assim, a gente percebeu que a tua córnea não estava bem lubrificada. Né? Você toma antidepressivo, algum remédio desse jeito ou não? Eu tomava Roacutan. E foi isso que fez o meu olho ficar um pouquinho mais quer dizer, para a pele, aquele remédio para a pele, para tirar a acne. Isso. E foi isso que fez com que o teu olho ficasse um pouco mais seco. Tomei por 8 meses Roacutan. Aí parou. Parei há uns meses atrás, que aí que eu consegui recuperar. Pingou bastante colírio e agora melhorou. Bastante colírio. Ana, vamos nisso aí. O que você solicita para os pacientes e como que você vê esse exame de Galilei, por exemplo, a lubrificação ocular em relação à indicação para cirurgia? Né? Vamos conversar, vamos fazer a hipótese assim, uma pessoa está nos assistindo e percebe, meu olho é seco e o médico falou que não é bom fazer a cirurgia porque o meu olho é seco. Até que ponto isso é verdade? Como é que você procede? Como é que existem tratamentos para isso? Para poder contornar e realizar o sonho da pessoa, às vezes, de tirar os óculos. Depende de cada caso, mas normalmente a gente tem uma opção. Pacientes assim que têm um olho muito seco, então vamos lá, a lágrima ela é muito importante, né? Para o sistema óptico ela é muito importante. Quando a luz chega no nosso olho, primeira anteface que a lágrima, que a luz bate é a lágrima. Então se a gente tem um olho com a superfície ocular muito ruim, né? Um olho mais inflamado, um olho mais seco, isso vai afetar no teu planejamento cirúrgico e consequentemente no teu resultado cirúrgico. Então às vezes, quando a gente pega um paciente que tem essas alterações, às vezes leva tempo. Então, às vezes, é um exercício de paciência. Mas, para o melhor resultado cirúrgico, o que a gente tem que fazer? Dispor de todas as ferramentas que a gente tem, tratar esse olho seco, né? Descobrir a causa, né? Então, porque muitas vezes a gente só trata ali e não descobre a causa, isso volta, né? Então, melhorar esse aspecto para daí a gente poder confiar nos exames do paciente, né? Ver que eles são mais fidedignos e assim planejar uma cirurgia para chegar no alvo que a gente quer. Ou seja, a lubrificação ocular ela é tão importante que chega até a alterar os exames. Com certeza. E até alterar o grau, como foi o caso da Isabelle. Ou seja, o primeiro exame ela mesma notou assim, não estava muito legal, né? Não. E aí você percebeu, você mesmo já sabia do Roacutan que faz olho seco ou não? Já sabia. Já sabia? Eu procurei bastante, na verdade, antes de pensar na cirurgia, se o Roacutan poderia alterar o meu grau e secar um pouco mais o meu olho. Aí eu vi que sim, e fiz o primeiro exame um pouco depois de ter parado de tomar o Roacutan. Aí eu vi que não estava muito bom. Aí depois que passou um tempo,
que eu vi que já estava me recuperando, eu repeti e realmente mudou muito. E usava lente também, ou não? E usava lente tomando Roacutan. Que também Secava mais que é um outro fator de risco e que faz mais alterações que é ainda. outro cuidado que a gente tem que ter também quando vai avaliar o paciente para poder indicar, né? Esse tempinho assim sem o uso da lente de contato. Porque por ela apoiar na superfície do olho, ela também altera e pode alterar os exames pré-operatórios e o planejamento cirúrgico, né? Ok. Vamos recapitular assim. Idade, nós já vimos, né? Aí você também era novinha ainda, mas já tinha 21, 23 anos? Tinha uns 26. 23 anos. 26. 26, ou seja, essa cirurgia tem, não que tenha um limite, porque dá para fazer até em crianças, mas o ideal é que a idade, a pessoa já esteja com o grau estável. Aí, lubrificação ocular. Depois disso, o que você avalia? Vai lá. Como é que você usa os exames para avaliar o paciente? Então, a gente faz toda essa parte que o doutor comentou, solicita os pré-exames, né? São exames basicamente de córnea, porque a gente avalia, o laser ele vai ser feito na córnea, então a gente precisa ver se a córnea não tem nenhuma fragilidade, se tem uma espessura boa, um formato bom, quanto de grau, né? Então, por isso que é muito personalizado, né? Então, não é só o exame, é o exame e aquele olho, né? O grau que a pessoa tem. Então, se é possível a correção daquele grau, qual é a melhor técnica para correção desse Perfeito. grau? E não só, e às vezes isso também é importante, mas também uma avaliação do olho como um todo, né? Então a gente fala aqui da córnea porque é onde a gente vai fazer o laser para correção do grau. Mas é importante saber também, por exemplo, a saúde dessa retina, né? É importante saber qual que é o potencial de visão, se esse olho ele só não enxerga muito bem por causa do grau, ou se tem outras coisas ali para que a gente possa operar com segurança. A Isabelle, hoje a gente estava conversando nos bastidores ali e a gente falou da cirurgia personalizada, ou seja, a cirurgia que vai ser feita só para ela, que é como um terno, um vestido que é feito para a medida da pessoa, né? Como que você identifica essas imperfeições e qual que é a diferença entre uma cirurgia padrão, uma cirurgia tradicional e uma cirurgia personalizada? Vantagens enfim, por que a Isabelle vai fazer uma cirurgia personalizada e não uma cirurgia padrão? Uhum. Bom, cada olho é diferente, né? Quando a gente fala de cirurgia, lógico que a técnica mais simples, a convencional, vamos supor assim, ela vai dar certo na grande maioria dos pacientes e é uma tecnologia muito boa. Mas é bem o pulo do gato, é bem o que você comentou, né? Quando você vai comprar uma blusa, né? Tem o P, o M e o G, né? Então você pode escolher, às vezes aqui fica bom, a manguinha fica apertada, fica curta, ou às vezes, na maioria dos casos, ela vai ficar legal, né? Mas tem esses casos que não dá certo tudo. Então, o que é a cirurgia personalizada? A gente programa o laser exatamente para o olho daquela pessoa. Então, a gente tem como se fosse um exame pré-operatório, como se fosse um GPS, né? Que ele comunica diretamente com o meu laser ali. Então, a gente... como se batessem umas fotos, as medidas são singulares do paciente e a gente programa esse laser para esse olho, né? Então, quando a gente faz a programação convencional, ela também vai corrigir o grau daquele paciente. Mas algumas imperfeições ali, algumas irregularidades específicas daquele olho, a gente não vai abordar. Eu gostei do GPS, nunca tinha pensado, mas é bem isso mesmo, né? Como se fosse um GPS. Então, a cirurgia personalizada, o que é? Os exames pré-operatórios, eles vão comunicar com o meu laser na hora da cirurgia. Então, eu vou saber exatamente onde eu preciso aplicar mais laser, onde não preciso me preocupar tanto. E isso como aí a cirurgia vai é feita através de um computador, então fica muito mais fácil as máquinas conversarem e a gente acaba fazendo uma cirurgia melhor. Exatamente. Deixa eu só reiterar isso, ou seja, a pessoa pode ter 2 graus, uma pessoa, outra pessoa pode ter 2 graus, mas a cirurgia personalizada não vai fazer a mesma cirurgia para as duas pessoas, é um pouquinho diferente, justamente para dar aquele refinamento na qualidade da visão. Exato, porque não é porque 2 pessoas têm 2 graus de miopia que a córnea dela vai ser igual. Muito provavelmente não vai ser. Exato. Muito provavelmente a gente vai ter áreas mais curvas, diferentes da outra pessoa, alguma irregularidade, curvaturas diferentes, então, e que chegaram no mesmo grau, mas que por caminhos diferentes. Então a gente consegue abordar muito melhor. Muito bem. Agora um recado para as pessoas que têm medo de dor.
tá? Você já fez a cirurgia. A Isabelle me falou, por que, em vez de ficar eu falando o que você me falou, deixa eu perguntar para você. Por que você se sentiu agora mais confiante para fazer a cirurgia? Você mencionou logo no começo da nossa conversa que teve uma amiga tua. Isso. Fala aí. Então, eu estava até conversando com o doutor, que a Milena, minha amiga que trabalha comigo, fez há umas 2 semanas atrás, uma semana atrás, e eu acompanhei todo o pós dela. Todo dia eu mandava mensagem, ligava e ela me contava: amiga, eu tô com o olho fechado agora, mas tá melhorando. Falei, não, então agora eu tô preparada para fazer, porque eu sei como foi o teu pós, apesar de o pós nunca ser igual para 2 pessoas, mas como vai ser a mesma cirurgia, a mesma técnica, não vai mudar muito um do outro. Falei, não, então agora eu sei como que é, me tranquilizou. Era medo de dor? O que era isso que você ligava para ela todo dia? Eu queria saber, né, curiosidade para saber como é o pós, porque eu já tinha interesse também. E eu sempre tive muito medo da dor do pós da cirurgia. E como você viu que tua amiga foi bem, pôs ela de cobaia, vai agora você. Agora que você conseguiu, passou tudo, eu sei como que é, agora eu faço. Você teve dor na tua cirurgia? Eu acho que essa questão é muito particular de pessoa para pessoa, mas assim, para mim, olho seco. Ardência, sensação de areia nos olhos, um incômodo, isso principalmente no dia que foi feito, no dia que foi feito e no dia seguinte, mas assim, muito suportável mesmo. Eu assim, ouso puxar a sardinha para o nosso lado da oftalmologia, que assim, já fiz outras cirurgias e eu acredito que o pós-operatório cirúrgico de uma cirurgia de olho é muito mais tranquilo em questão de dor, de recuperação, do que as outras cirurgias no geral, né? Falando no geral. Você fez os 2 olhos no mesmo dia? Eu só operei um olho. Eu fiz uma técnica chamada monovisão. Entendi. Só operei um olho. Explica para o pessoal o que é isso. Como que funciona uma técnica de monovisão que superou um olho só? Por quê, né? Então, assim, eu tinha 1,75 de miopia nos 2 olhos e aí a gente ficou nessa, vamos operar os 2? Claro que se eu operasse os 2 olhos, eu ia ter uma precisão de visão, a princípio, muito melhor, e enxergar muito melhor. Mas o que acontece? Em torno dos 40, 45 anos, ali a gente começa com aquela presbiopia, que é aquela dificuldade para perto, natural do ser humano, pelo processo ali de envelhecimento do globo ocular. Então, essa miopia, esse 1,75, ele ajudaria a segurar esse óculos de perto, que é natural, que às vezes a gente começa um pouquinho antes, às vezes a gente ganha um tempo, mas justamente para isso, para eu poder ganhar um tempo. Então, a técnica de monovisão, o que é? A gente faz um olho, né? No meu caso, eu fiz o meu olho dominante, corrigi ele, deixei ele zerado de miopia e preservei o 1,75 de miopia do olho esquerdo, que é o meu dominante. E às vezes dá para operar os 2, só que a gente propositalmente deixa um pouquinho menos corrigido um olho em relação ao outro. Exato, são escolhas. É por isso que é importante a paciente decidir também o que ele quer. Nesse caso, você está privilegiando a tua visão já pensando lá aos 45, 50 anos. Sim. Você não tem nem 30 aí, Sim. vai pensando lá na frente. Mas é uma coisa a se pensar, né? E assim, a questão da monovisão, até foi uma coisa que na época o cirurgião comentou comigo, porque eu não usava lente, né? Então, se você não acostumar, porque existem um grupo de pessoas que é minoria, mas que às vezes podem ter dificuldade com essa questão. Eu sou um deles, eu não consigo fazer monovisão. Profundidade de foco, né? Então você às vezes perde um pouquinho, a qualidade cai um pouquinho, mas achei excelente, suficiente para mim. Então ficou aquela coisa, vamos fazer um olho, né? Se você não conseguir acostumar, se ficar muito difícil, a gente faz o segundo e pronto, né? Mas para mim é tão tranquilo, né? Eu me enxergo tão bem com a minha dominância ali do olho direito que eu não me arrependo nem um pouco. Mas é uma técnica, né? E você saiu da cirurgia com tampão no olho? Um tampão acrílico. Um protetor só. Um protetor, dava para enxergar. Não tem nem aquele curativo feio, então, Não, é só um de vidrinho ali mesmo, só para você não correr o risco de pôr a mão, alguma coisa assim, né? Dormir com ele no primeiro dia. Só no primeiro dia ali, depois já a recuperação foi tranquila, pelo jeito. Tranquila, 2 diazinho ali, terceiro dia já estava bem melhor, só pingando colírio, né, lubrificante e o de pós-operatório. E aí, Isabelle, com isso tudo, você está querendo fazer a cirurgia? Está entusiasmada com a cirurgia? Olha, que falando assim, eu me sinto até mais calma, porque ela falou exatamente o que a Milena falou para mim. Parece que é uma conjuntivite, um pouquinho de ardência, olho seco, não passa nada além disso. Um pouco de sensibilidade à luz, que é no máximo que vai sentir. Eu falei, então... Já foi definida a técnica?
Sou eu. Já, né, doutor? Você sabe que a gente não deve muito, né, numa conversa como essa, abordar a parte financeira. Mas, assim, do ponto de vista muito, médio ou pouco, você que sabe, né, como que funciona isso, depois eu quero saber também da Ana, você acha que o que é cobrado por essa cirurgia é pesado para as pessoas pagarem, ou você acha que é uma coisa assim razoavelmente acessível perto de outras cirurgias? Enfim, como é que é o teu conceito em relação ao custo-benefício dessa cirurgia do ponto de vista financeiro? Olha, eu também já fiz outra cirurgia e foi bem mais cara que uma cirurgia de oftalmo. Então, é um custo razoável, se for pensar também que é no dia a dia, né? Que você não vai mais precisar usar o óculos, você vai ter a comodidade de, como eu falei antes, acordar e poder enxergar 100% sem o seu óculos. E você vai usar o teu fundo de garantia? Porque agora dá para usar o fundo de garantia para apoiar também. Coisa boa. É verdade, né? Vai usar ou não? Eu não, doutor. Não, é poupança mesmo. Vai ser na Muito poupança. bem, muito bem. Ana, o que você acha do ponto de vista financeiro? A gente, né, tem noção de quanto custa uma cirurgia plástica, uma rinoplastia, né? A gente tem noção, não uma cirurgia estética. Vamos comparar com as cirurgias estéticas, porque na verdade a cirurgia refrativa, que é o que a gente está falando, ela não se enquadra perfeitamente em cirurgia estética, mas uma cirurgia plástica estética comparada com uma cirurgia de miopia, você vê assim com uma... Nossa, é mais caro, mais barato? Enfim, como é que você se sente em relação à parte financeira? Questão assim da cirurgia refrativa, uma coisa que eu sempre falo existe preço e existe valor, né? Então, às vezes realmente não barato não é, né? Mas eu acho que é um investimento. Então, se você for pôr na ponta da caneta, quantas vezes você troca de óculos, né? A cada 2 anos, quanto está custando um óculos hoje em dia? É uma cirurgia que futuramente ela se paga. Isso aí depende do tempo, mas ela se paga. Mas existe uma coisa que é mais importante ainda que isso, que eu diria que é o valor da cirurgia, não o preço. Isso. Então, o valor no sentido assim, o que ela te dá? Você vai ter um gasto? Vai ter um gasto, mas o que você vai receber em troca, né? Porque tem essa parte estética e é importante. Às vezes a gente paga caro para uma cirurgia estética, e aqui a gente está falando de uma cirurgia estética também, né? Porque às vezes tem uma questão estética ali, mas também uma cirurgia que te dá muita qualidade de vida, te dá uma liberdade, né? Às vezes você faz um esporte, quer fazer alguma coisa, você vive totalmente dependente do óculos, então eu acho que esse que é o valor dessa cirurgia, Você né? também faz montanhismo, agora que eu me lembrei, você também gosta de fazer, né? Fazer trekking e tudo mais, subir montanha. Qual que foi a mudança, assim, porque não faz tanto tempo, 3 anos, né, faz ali no final da pandemia, começo da pandemia. O que mudou? Você falou de forma genérica, melhorou minha qualidade de vida, mas me diga assim uma coisa que você faz hoje em dia sem óculos e que antes era difícil. Consegui ver nitidamente as formas das folhas nas árvores, porque para mim era um amontoado de verde ali, né? Porque daí eu não queria sair de óculos, eu saía sem, né? Conseguia, mas não enxergava bem. Então, quer dizer que você já fazia esses trecos de esporte, assim, sim, às vezes ia sem, tudo. Há bastante tempo já. Mas aí às vezes eu tinha que levar, porque eu não conseguia ver detalhes, né? Então qualquer coisa longe você não vê detalhes. Você levava na mochila os óculos? Levava na mochila, porque às vezes quando tinha que colocar. Você está no processo ali, você está suando, o óculos está embaçando, aí às vezes você tropeça, cai o óculos, aí já era o óculos. Legal. Então guardava ele e deixava para os momentos precisados. Então eu chegava lá no topo da montanha, às vezes quando estava fazendo as trilhas, colocava. Porque do contrário, não consegue enxergar nada com nitidez, é tudo um amontoado. Você já trabalha há 40 anos com oftalmologia. Esse ano que vem me formei em 84, então são 40 anos, nós vamos completar a nossa turma. A turma é unida até hoje. Eu nunca tinha escutado assim que no montanhismo a pessoa levava os óculos na mochila e evitava usar por causa do suor, e daí enxergava as árvores assim, meio que comigo era assim. Isabelle, o que você tem como expectativa que vai mudar? Você falou da parte, a gente até mostrou, né? Você tirou os óculos e tal. Então, você falou da parte estética, é claro que isso é uma expectativa tua. Mas em termos de atividades que você faz no dia a dia, o que você fala assim, putz, eu
eu tenho o sonho de fazer isso sem óculos. Eu tenho alguma atividade que você pensa, eu vou fazer isso daí sem óculos, vai ser muito gostoso? Olha, eu já não sou de praticar muita atividade igual a doutora, mas até para dirigir incomoda. Esses dias eu saí de manhã, esqueci de usar meu óculos, mal enxergava as placas que estavam na rua. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer essa cirurgia logo. Porque não tem como dirigir sem o óculos, não tem como, eu não enxergo nem o paciente direito de longe, que não dá para reconhecer. A gente enxerga a pessoa, mas não reconhece a expressão facial dela. Quer dizer, você é totalmente dependente dos óculos. Totalmente dependente. E essa dependência realmente traz um handicap, né? Ou seja, uma limitação física que você, pelo jeito, vai ser libertada daqui em alguns dias. Ai, graças a Deus. Não vejo a hora, porque é difícil. Muito legal. Difícil depender de Vale a óculos. pena. Ana, você, como eu te falei várias vezes aqui, oftalmologista, fez residência no HC aqui em Curitiba, depois fez pós-graduação. Você opera, você faz muita cirurgia desse, que eu acompanho a tua carreira, eu vejo que teus pacientes né, fazem bastante essa cirurgia de miopia com raio laser, mas também tem um tipo de cirurgia, que não é o caso da Isabelle, e não foi também o teu caso, que são pessoas jovens, mas que faz assim para as pessoas, você passou assim ao largo na sua menção, após os 45, 50 anos, as pessoas ficam a vista cansada, ficam com presbiopia. Sim. Né? E também tem isso, né? Então, para aquelas pessoas que nunca operaram, né, mas que já estão nos seus 50, como que você aborda essas pessoas se eles querem tirar os óculos de perto, que é a presbiopia? É diferente. Uhum. A idade é um fator muito importante ali que vai conduzir a decisão do cirurgião para poder a técnica cirúrgica e a cirurgia em si. Por que pacientes a mais de 50 anos ali a gente muda a técnica, não faz a cirurgia na córnea? Justamente por causa da presbiopia. Esses pacientes, eles já tem problemas de visão, não em uma distância só. Então, às vezes, tem para longe, tem longe e perto, né? Então, a correção, a cirurgia corneana, a gente não consegue corrigir a presbiopia, que é essa dificuldade para perto. Então, como opção para esses pacientes que são mais velhos e já têm presbiopia, a gente tem a lente intraocular. Então, o implante de lente intraocular, que é uma cirurgia. Então, quando a gente fala cirurgia em pacientes mais jovens, a gente está falando em cirurgia de laser na primeira lente do nosso olho, que é a córnea, a lente mais externa. Uhum. Quando a gente fala nesses pacientes que já têm a presbiopia e são mais velhos, a opção que a gente tem melhor, normalmente, é a opção de mexer no cristalino, que é a lente interna do nosso olho, a nossa segunda lente. Então, a gente substitui essa lente, a gente tira essa lente e coloca uma lente artificial no lugar. E aí tem uma gama de lentes, né? Mas aí a gente tem a opção de uma lente trifocal, que é como se fosse um óculos multifocal, né? A grosso modo, que é colocado substituído. E aí, nesse caso, também a anestesia só local. A gente acabou não falando isso, mas o colírio que a gente usa para cirurgia é só colírio, né? Tanto numa quanto na outra cirurgia, só que essa tem uma lente que vai ser colocada dentro do olho. Né? Perfeito. E as duas cirurgias, apesar de diferentes, também são cirurgias rápidas, de 20 minutos, também são cirurgias, a princípio, 20 minutos, né? E também são cirurgias assim que a recuperação também é tranquila e rápida em sentido de dor, né? E melhora de visão. Você acha, Ana, que a tua experiência que você passou, você foi submetida a essa cirurgia, é um dos motivos para você ter tanto paciente fazendo essa cirurgia com você? Porque você tem um número grande de pacientes quando a gente compara assim com as pessoas, né, jovens como você. Você acha que assim, você, nos teus olhos, eu sabendo que você operou, aumenta a minha confiança em você? Você acha que talvez seja isso que ajuda? Eu acredito que ajuda, mas mais no sentido, porque às vezes os pacientes eles nem sabem que eu operei. Muitas vezes eu comento, mas às vezes me procuram e não sabem. Mas eu acho que é no sentido de ter me dado uma sensibilidade maior, de ter passado por esse papel de paciente, deitado naquela maca, aquele nervosismo, apertar aquelas bolinhas que eles dão pra gente ali para conter o nervosismo. Então eu acho que passar por esse processo me deu uma sensibilidade maior para poder lidar, né, e amparar e lidar com aquela pessoa que está nervosa, que quer a tua ajuda, que veio para você melhorar a visão, mas também quer um amparo ali na hora, né? Não quer só deitar e pronto fazer, né? Então eu acho que isso é importante também. Eu, por exemplo, eu operei minha mulher, eu operei meu pai, minha mãe, eu operei minha filha, enfim, operei quase todo mundo da minha família, meus avós também. E quando eu relato isso para o meu paciente, eu percebo que aquele aspecto que você mencionou logo no começo, que é a confiança,
ele aumenta bastante. Então eu acho que você no teu caso, ter sido submetido à cirurgia, eu acho que é um fator bastante importante. Eu, pelo menos, confiaria mais, né? Tendo em vista que, poxa, vou me submeter a uma cirurgia que ela também já fez, e ela está super bem. Já passou por isso, né? Aumenta a nossa... O que você acha, Isabelle? É mais fácil? Aumenta a confiança. Você vê um monte de médico ali trabalhando com você, né? No Médicos de Olhos aqui na Batel, a gente tem, eu acho que pelo menos ali uns 30 ou 40 médicos, né? Muitos deles fazem essa cirurgia. E você vê o pré e vê o pós-operatório desses pacientes quase todos os dias. Todos os dias. No caso, você seguiu de perto a tua amiga, que é a Milene, né? Como que você se comporta? Você acha que para você é mais fácil decidir pela cirurgia do que para uma outra pessoa que nunca pisou lá dentro? Eu acho justamente por conhecer, por estar vendo sempre vários pacientes todos os dias de pós-operatório. E eu ainda converso com os pacientes, eles falam, não, eu fiz faz 2 dias. Eu falo, nossa, já está tão bem. E a gente conversa, eu pergunto. Fazendo esses exames também, como a gente entende, também acalma um pouquinho mais. Conversando com vários médicos, porque ali no dia a dia a gente acaba conversando e tirando dúvida com vários médicos também sobre isso. Então, para mim se torna bem mais fácil do que para alguém que não conhece nada sobre a cirurgia. Ou depois fazer uma entrevista dessa aqui, uma conversa das 3, depois que você fez a cirurgia, ou deixar passar os 3 vezes para ver como é que você está. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Eu acho que é interessante, doutor, uma coisa que muitos pacientes que eu vejo que têm dúvida também, que é legal trazer, é que essa cirurgia, a gente fala muito de miopia, mas ela não corrige só a miopia, né? Ela corrige outros erros muito pertinente que você está falando. Né? Então, isso é uma dúvida muito, assim, eu percebo que é muito comum. E não, a gente consegue, claro, avaliando a córnea, avaliando o grau, a gente consegue corrigir astigmatismo e, dependendo, às vezes, uma hipermetropia também. É uma cirurgia que hoje em dia tem tecnologia para todos os graus, né? Sim. Então, dificilmente, a não ser que a córnea tenha alguma doença, né? Mas dificilmente uma pessoa não teria uma tecnologia que atenda a sua ansiedade para tirar a miopia, não é isso? Bom, nós estamos chegando no final da nossa conversa. Pena, tá uma conversa passou super rápido, né? Conversa super animada. O que você queria dar de recado para os teus amigos, para as tuas amigas, dar um tchauzinho e tal, que estão na mesma situação, na decisão se vão ou não fazer a cirurgia? O que é a tua expectativa? Palavras finais. Falar que não precisa ter medo, porque vale a pena. É qualidade de vida, querendo ou não. Ajuda muito no dia a dia. E o pós é muito tranquilo, muito tranquilo. Daqui 3 meses eu volto para confirmar. Vamos ver se você vai falar nessa coisa daqui a alguns meses. E você, Ana? O que você tem para dizer a mais, assim, que você queira à vontade? O microfone é seu. Eu queria dizer que para quem pensa em fazer cirurgia refrativa, para quem tem desejo de tirar óculos, o medo é natural. Estranho seria se a gente fosse sem medo, né? Então o medo faz parte. Mas eu acho que o importante é você confiar no processo. Então, procurar alguém que te passa confiança, procurar um lugar que pode te amparar, que tem a tecnologia necessária para poder fazer essa correção que você precisa, que pode te acompanhar, se informar. Eu acho muito importante você saber onde você está se enfiando. Então, se informar, né? Perguntar. A conversa com o médico é importante, então ele está ali para poder tirar suas dúvidas. Então, pergunta do pós-operatório, pergunta da expectativa, para poder alinhar. Porque no momento que você chegar na maca, deitar naquela maquinha, não tem jeito. A ansiedade vem, você fica nervoso, a mão sua. Mas você, sabendo, você tendo pesquisado todo esse processo, você confia. E aí depois as coisas vão acontecendo. Legal, muito legal conversar com vocês. Você sabe que os 2 valores, os 2 pilares principais do Médicos de Olhos S.A. é humildade e gratidão. E então eu queria expressar minha gratidão a vocês por vocês terem dedicado um tempo da vida de vocês. Dentro desse conceito também a gente propaga muito, né, que o tempo é vida, né? Então essa oportunidade nós nunca mais vamos ter na nossa vida. Sim. Outras oportunidades virão, mas esse momento nunca mais vai se repetir. Então é uma parte da nossa vida que a gente se dedica um ao outro. E claro que muitas pessoas, eu acredito, que se beneficiaram com essa conversa. Eu fico muito grato pelas palavras de vocês, pelo tempo de vocês, e espero que a gente se veja então daqui a alguns meses para ver como é que ela ficou. Não é? Tomara. Legal. Com certeza. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada, doutor.